Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação. Fábio, sempre muito bem-vindo. Olha, estamos em sintonia hoje. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, bom dia, Vandique, tudo bom com vocês? Hoje de casa, né? Semana passada aí, hoje de casa. Verdade, verdade. Fábio já está de volta. Passou muito rápido aqui pelo Brasil, né? Da próxima vez venha aqui com mais calma, inclusive, né? Fiquei aqui com um gostinho de querer gravar um strike com você, mas tudo bem, né? Um dia, quem sabe, ganha essa moral. Ele só gravou o Portfólio Global, mas quem sabe um dia ele tá aqui comigo para fazer um strike aqui, a gente combina. Fábio, obrigada sempre por estar aqui com a gente. Primeiro lugar, né, são vários assuntos acho que para a gente conversar hoje, mas queria começar falando especificamente sobre o livro bege aí, né, que traz a saúde da economia americana. Parece que não teve muita alteração, na verdade, no cenário nas últimas semanas, a não ser talvez ali aquela questão das restrições um pouquinho maior sobre o crédito, né? Hoje nós tivemos o número de seguro-desemprego um pouquinho além ali em elevação, mostrando, né, acho que talvez, vamos dizer assim, não sei se seria um desaquecimento a palavra correta ali, da economia por conta destes dados, mas de certa forma eu queria entender a sua visão, né? Como que você vê esses números, principalmente desse auxílio vindo um pouquinho maior, o cenário econômico americano já dá sinais ali de melhora para expectativas ou perspectivas, vamos dizer assim, do Fed? Ainda não, eu acho que o livro bege ele mostra exatamente o que os indicadores vêm mostrando já há algum tempo e o mercado ainda cisma em fingir que está tudo bem e segue na toada dele, o mercado que tem direito de ser irracional o quanto tempo ele quiser. Mas a gente continua vendo, pelos indicadores que mandam, na verdade, na economia, muitas rachaduras. O mercado de crédito já era esperado a gente ver uma retração e um esfriamento depois que a gente teve o medo da crise bancária, quando lá no começo de março os 3 bancos quebraram e a gente viu aquela correria de pessoas indo sacar dinheiro para colocar dinheiro nos grandes bancos, que foi até um dos motivos que impulsionou no começo da temporada de resultados na sexta-feira passada, alguns bancos vieram com resultados muito positivos, JP Morgan, Wells Fargo, mostrando que eles conseguiram surfar bem esse problema, essa possível crise bancária que não existiu. Foi uma coisa muito concentrada. O crédito fica mais apertado nesse momento, porque no medo de um risco sistêmico, as pessoas, os bancos começam a não vou emprestar, porque se vier todo mundo sacar dinheiro, eu vou ter problema. Tanto que ainda temos o programa do Fed, que garante os depósitos de todos os bancos, falando, olha, ninguém vai quebrar, eu vou dar liquidez, porque não é uma corrida para crédito, mas sim uma corrida para saques e colocar o dinheiro em segurança. A gente viu as taxas de depósito dos grandes bancos, o Chase, que é do JP Morgan, o Bank of America, aumentarem muito e eles não pagam nada pelos depósitos. Tanto que essa semana a própria Apple anunciou que vai entrar nesse nicho com uma conta remunerada, pagando aí 4,15% de juros para quem deixar o dinheiro na conta da Apple, que já tinha uma parceria com a Goldman Sachs para o cartão de crédito e agora ela entra de vez, de cabeça no sistema financeiro, sendo um banco com um braço da Goldman Sachs, tendo a conta remunerada, o que a gente chama de savings account, que seria a conta poupança. Fábio, você tocou num ponto aí interessante, até trazendo essa questão do balanço aí dos bancos, falando ainda sobre essa, né, crise de crédito americana, pegando esse gancho até dos balanços aí dos bancos, mostrando essa saída, vamos dizer assim, grande especificamente até, né, desse dinheiro dos pequenos bancos e médios para os maiores, de toda aquela preocupação que a gente viu, acho que muito pontual em relação ali ao Silicon Valley Bank, ao First Republic Bank, mas você acha que isso de alguma forma pode comprometer realmente o crédito como um todo, já que esses outros bancos menores também respondem por cerca de metade dos empréstimos, né? São menores, mas têm um peso, tem aí uma relevância, né? Não pode ser descartado. Como que ficaria a economia americana sem crédito? É uma coisa que a gente vai ter que ver, mas assim, um fato que chamou a atenção nos resultados, você pega o PDD do JP Morgan, ele está pondo PDD de quase 900 milhões de dólares, porque já entende que juros altos, uma economia com condições financeiras cada vez mais apertada,
A curva já indica que a próxima reunião já é favorita agora no começo de maio para mais uma alta de 0,25. Queda no curto prazo já morreu, já jogaram a queda lá para novembro e os grandes analistas do grande dinheiro só falam 2024. O americano vive alavancado, ele está com dificuldade porque portfólio tomou porrada, casa não refinancia porque os juros estão muito altos e em risco de perder o emprego. Com dívida cara, vai ser interessante ver como vai ser esse calabouço de coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que os bancos já estão represando um dia e falando, olha, muito desse crédito que já está na rua é capaz da gente não ser pago por ele, temos que tomar cuidado. O bom lado disso é que os bancos pequenos, eles estão com as carteiras de crédito com espaço ainda, ou seja, eles têm dinheiro para honrar o default. Porque o que começa a preocupar é o não pagamento. Corrida por novos créditos é só na necessidade, Paulo. Uma coisa que a gente tem visto muito aqui nos Estados Unidos é as próprias pessoas já se conscientizando. A gente conversou já há algumas semanas atrás, quando saiu aquela reportagem que as famílias que ganhavam $100 mil por ano já não estavam fechando a conta. E a média nos Estados Unidos é bem abaixo de 100 mil. A média está em $73 mil por família de renda anual. Se a turma que ganha acima da média já está com problema, a turma que ganha da média para baixo, então, já está bem apertada. Petróleo subindo, gasolina subindo. É uma situação que tem muita faísca nessa fogueira. E vai ser interessante ver o final do ano, porque os juros tendem a ficar altos por um longo período. Bom, vou trazer aqui para a nossa conversa Vandique Silveira, que está aqui com a gente também. Vandique, se você tiver perguntas pro Fábio, fica à vontade. Depois eu sigo aqui com a minha listinha. Fábio, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com você. E é um prazer porque eu, além de tudo, concordo com o que você fala. Então não dá para a gente fazer um ping-pong aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte. Como está sendo... E se está havendo uma migração para esse pessoal, principalmente refinanciamento de mortgage, hipoteca, refinanciamento hipotecário, para pequenos e médios bancos regionais? Está havendo essa migração, uma vez que você apontou que existe espaço no balanço dessas empresas financeiras para aguentarem default dos existentes? Está havendo essa transferência? Primeiro que esse mercado está morto, né? A gente viu agora, saiu o Existing Home Sales, que veio muito forte em março, era esperado uma continuidade de força, ele veio abaixo ainda com 4,400 milhões de casas no mês de construção e vendas, mas muito disso é conjunto, é aquela coisa que vende o bloco inteiro e o cara vai subalocar. Eu vejo aqui em Miami, que é um lugar extremamente aquecido de mercado imobiliário por causa da migração desde o Covid e continua sendo uma cidade aquecida, as placas estão durando mais nas portas de casa. Então você vê que o mercado imobiliário ele não está mais daquele jeito. Eu alugo aqui, faz 2 anos que eu estou aqui, em junho vem a minha renovação. O meu landlord já falou pelo 2º ano que ele não vai mexer no aluguel. Por quê? Medo de perder. Porque ele sabe que dificilmente ele vai arrumar um novo inquilino pagando o que eu pago. Então é mais fácil, olha, fique do jeito que está. Inclusive vai dar até um upgrade aqui na casa em alguns appliances, máquina de geladeira, a lava-louça, que já são um pouco mais velhas. Vou trocar, como ele dizendo que vai dar um upgrade para tipo, não saia, porque eu sei que eu vou ter que alugar a casa mais barato. Então, vendo num lugar extremamente aquecido esse desaquecimento, mostra que o ímpeto do americano para comprar casa ou refinanciar está bem baixo. Vamos lembrar, Vandique, que graças a Deus, ou ao bem maior, o americano deu muita sorte na parte de refinanciamento, porque o Covid foi a janela perfeita para eles. Os bancos precisavam disso, os americanos refinanciaram muito. Se eu não me engano, a taxa de refinanciamento no período do Covid chegou a 93% aqui nos Estados Unidos de pessoas refinanciando casa e travaram a sua taxa lá embaixo. Eu conheço colegas que têm casas aqui que estão travados em 30 anos a 2,83 de juros. Hoje,
Hoje o mais barato que você consegue está 5,87, 5,90. Para imigrante que tem o crédito, o histórico de crédito menor, é no mínimo 6,30%. Então, para quem travou lá embaixo entre 2,80 e 3,20, você vai tentar arrumar um segundo emprego, tentar a renda de outra forma, para não ter que refinanciar a casa e se travar nos juros a 6 e pouco. A gente sabe que esses juros altos eles vão cair no futuro, mas você não sabe quando vão cair. Então, você refinancia agora e fica 2 anos pagando muito caro, não vale a pena. Então, vai ser interessante ver essa dinâmica, porque no tripé de renda do americano, 2 pilares estão bem machucados. O que segura são os salários, que continuam subindo um pouco abaixo da inflação, mas continuam subindo. Economia desaquece, atividade desaquece, as demissões vão vindo. Veja, Facebook anunciou mais 4 mil demissões para as próximas semanas. Começa a acontecer isso, o cara vai ficar com uma dívida, pelo menos, de casa barata ainda, porque ele refinanciou, ele não quer tomar uma dívida cara agora. Pegando o gancho sobre isso, né? Até você estava falando aí em relação à questão da preocupação do setor imobiliário como um todo, né? Tô até lendo aqui na capa da CNBC, exatamente, né? Trazendo nesse momento, falando sobre tudo isso, falando que essa turbulência toda pode acabar afetando, inclusive, né? Na visão aqui de alguns dos especialistas, as pequenas cidades americanas ali, principalmente, né? Trazendo aí um ponto maior de preocupação para essas pequenas cidades. E num dos pontos aqui, numa das análises, inclusive, que eu estava olhando, Fábio, o analista aqui que está fazendo, né? A visão dele, ele espera que pode sim acontecer mais problemas no setor bancário, mas ele descarta uma grande crise, né? Um estrategista aqui, ouvido pela CNBC. E é uma estrategista, uma mulher, por sinal. Tô vendo a imagem dela aqui, não tô conseguindo ouvir, né? Na verdade, tô aqui só vendo aqui alguns highlights. E aí ela fala exatamente sobre essa questão de uma maior preocupação desses pequenos bancos também em disponibilizar a questão do crédito, né? Tem aí resultado nessa restrição, por um outro lado, mas que acredita que, de alguma forma, isso não vai desencadear uma crise sistêmica, né? Concorda com isso, Fábio? Ou ainda assim pode haver uma maior, né, talvez aquele tom de preocupação em relação, desde o que a gente viu acontecendo, apesar que as autoridades monetárias agiram rápido ali naquele primeiro momento em relação tanto ao Silicon Valley Bank, ao First Republic Bank, mas você acredita que isso pode ganhar uma proporção ainda maior? É um ponto de atenção aí para o setor bancário? Eu acho que o grande enigma da história vai ser a velocidade com que as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Porque a gente começou falando, o mercado continua no nível otimista, o S&P está negociando a quase 19 vezes múltiplos, muito acima dos múltiplos históricos, e a gente tem um mercado de trabalho extremamente aquecido. Se essa desaceleração do mercado de trabalho ela vem forte, como foi 2008, o que eu acho difícil de acontecer, a gente pode ter uma crise sim, um problema grave sim, porque é muita gente ao mesmo tempo tentando resolver o mesmo problema. Agora, do jeito que o Fed está suavizando a coisa, indo de conta-gotas, vai ser aquela, quem beberá chegar primeiro vai tomar água limpa. Então, os setores que desaquecem primeiro vão ser os setores que vão ter menos problema do que a galera que for mais resiliente, porque vai chegar lá na frente com uns juros altos por muito tempo e com uma turma já consumindo o resto de crédito que tiver para se manter. Porque dificilmente, e o Van Dijk pode expor a opinião dele, mas sendo honesto, eu acho que dificilmente a gente tem uma virada de cenário desses indicadores mostrando uma possível recessão para voltar a mostrar crescimento sem um gap para baixo, uma desaceleração um pouco mais brusca da atividade, dado as condições financeiras apertadas. Teria que acontecer uma mágica, porque vamos lembrar uma coisa, agora em junho, julho, o governo americano vai bater no teto da dívida. Então a liquidez do sistema também vai ficar extremamente escassa. Por mais que resolvam isso no Congresso e alonguem esse período, a velocidade para essa liquidez voltar para o mercado, ela leva um tempo. E isso pode ser mais um componente que vem jogar contra a recuperação da economia americana e o bom humor para continuar nesses níveis e continuar subindo.
Vandique, só antes de você trazer a sua opinião, preciso fazer um rápido intervalo, que estou atrasada aqui. Volto em instantes, você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Já Vandique já vem aqui trazendo também a opinião dele sobre este tema que o Fábio levantou aqui em relação a esses pontos, principalmente, né, de uma crise no mercado de crédito afetando o mercado bancário, né, o setor bancário americano. Voltamos em instantes, não saiam daí. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, estamos aqui, né, com dois grandes profissionais do mercado. Quero voltar com eles na minha tela para a gente continuar a nossa conversa. Fábio Fares, Vandique. Vandique, o Fábio soltou aqui, né, a bola para você nesse momento comentar ainda um pouco mais sobre este reflexo, inclusive, do setor bancário. A gente tem aí, de um lado, o governo, né, tentando estimular ainda mais a sua economia ali, enfim, do outro lado, uma política monetária, né, tentando controlar essa inflação. Queria que você trouxesse aí, né, qual lado dessa mão, a mão direita ou a mão esquerda aí, vai conseguir trazer aí, de repente, o resultado que os Estados Unidos tanto buscam para ter a inflação controlada e uma economia em crescimento. Vamos lá. Respondendo ao Fábio, a questão do arrefecimento da economia americana. É impensável que a economia americana possa voltar a níveis de inflação dentro da meta de 2% e, ao mesmo tempo, voltar a crescer de maneira pujante, seus 2,5%, 3% ao ano, porque isso, num país desenvolvido, é uma taxa de crescimento bastante interessante e ela tem uma taxa de crescimento real de 1,5%, talvez 2% ao ano, certo? No atual momento, o CPI americano, ele se encontra em 5%. Tá? Ele está 3 pontos percentuais acima da meta de inflação. Essa é uma taxa de inflação bastante elevada. Eu estou com o CPI aberto aqui na minha frente, a minha colinha, e para vocês terem uma ideia da problemática enfrentada pelos americanos,
é que dentro de uma meta de inflação de 2%, um CPI em 5%, a alimentação, né, nas casas e fora está 8,5%, 8,5% de inflação. Quando a gente fala de transporte, nós estamos falando de transporte quase 14%, 13,9%. Então, a coisa vai por aí. Carros novos, veículos novos, 6% de inflação. Nós entendemos perfeitamente que a inflação, que a economia americana está acelerando nos 8 cilindros. É um V8, aquele carro muscle car, e continua, apesar dos aumentos paulatinos da taxa de juros pelo Fed, continua queimando nos 8 cilindros. Quer dizer, a gente viu que houve uma redução de salários, um pouco abaixo da inflação, uma série de pontos positivos e o começo da convergência da curva da inflação na direção da meta. Mas a gente tem muito espaço, são 3 pontos percentuais que numa economia como a americana é muito alta. Uma inflação de 3% nos Estados Unidos já seria considerada uma inflação alta. Se a diferença entre a meta e a atual posição da inflação são 3 pontos percentuais, isso indica claramente que tem bastante espaço de atuação por parte do Fed. Falando agora a sua pergunta ou afirmação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em outras partes do mundo, nós temos uma espécie de personalidade esquizoide que os países desenvolvem. Porque ao ter um banco central independente com meta, e a meta é de inflação, alguns bancos centrais como os Estados Unidos também têm meta de emprego, etc., mas a maioria dos bancos centrais como o nosso, o Banco Central Brasileiro, a meta é ter a inflação dentro da meta proposta, certo? E a meta proposta para o Brasil é 3,25. Muito bem. Nesse contexto, você tem, de um lado, o governo, através de política fiscal de todos os tipos, inventando créditos baratos, transferências, etc., para acelerar a economia. E quando a economia acelera, a gente tem a possibilidade de inflação. Inflação é um fenômeno monetário. Então, para conter a inflação, nós temos que ter uma contrapartida restritiva do lado da política monetária, que é exatamente o que está acontecendo. Só que a gente parece que pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Vamos incentivar a economia, vamos fazer projetos de liberação de crédito, transferências, e isso alimenta o Banco Central para atirar e acertar a sua meta de inflação em aumentar a taxa de inflação, os Fed Funds, ou a taxa Selic no Brasil. Isso faz com que a economia passe a se comportar de maneira errática. E esse é o grande problema. Por isso que eu sou muito contrário, e eu sei que existe problemas sérios, principalmente por causa do housing market, né, o mercado imobiliário americano, que é uma espécie de poupança das famílias, né, nos Estados Unidos, é diferente do Brasil. Grande parte do net worth, né, que a gente fala, a riqueza líquida das famílias está nas casas onde elas vivem, e elas usam isso como instrumento de financiamento, etc., como garantias que são diferentes do Brasil e funcionam muito bem. Mas, voltando à questão de política monetária, quando nós temos uma situação de preços pegajosos, que a gente chama de economia de sticky prices, que eles não respondem muito bem à dinâmica monetária, é nesse momento que a gente tem que olhar onde esses preços estão e a gente atuar de maneira mais assertiva do ponto de vista de aumento da taxa de juros. Quer dizer, o conta-gotas que o Fábio se referiu, ele tem um grande problema que é a computação imediata, né? O tá precificado que a gente fala, que o mercado faz isso ex ante do movimento do Federal Reserve ou do Banco Central Brasileiro. E quando isso está computado, as expectativas elas podem se ancorar mais distante do que a gente gostaria. E isso faz com que a dinâmica monetária tenha que demandar mais altas taxas de juros. E a gente acaba criando um ciclo que pode acabar levando a um momento de recessão no país.
Bom, antes de a gente continuar aqui com outro tema que eu quero falar com vocês dois, né, sobre Tesla, uma notícia importante, Débora tá me chamando aqui para falar exatamente de uma notícia aí envolvendo a SpaceX, né, Débora? O lançamento aí de um foguete, né, na verdade, da SpaceX que acabou explodindo, né? Traga aí os detalhes pra gente. Paula, a SpaceX lançou, né, pela primeira vez nessa quinta-feira o Starship, foguete mais poderoso da história. O equipamento contava, né, pelo menos com 120 metros, bateu o recorde em capacidade também de transporte espacial, e na fase em que os dois estágios do foguete seriam separados, houve um problema e isso não conseguiu, né, o foguete não conseguiu, o veículo então precisou ser destruído de forma remota ainda nos primeiros minutos de voo. No entanto, desde o início da operação já era previsto que o Starship não seria reutilizado. O primeiro voo de teste estava previsto para a última segunda, porém foi adiado nos últimos minutos em razão de um problema de pressurização no estágio de propulsão, de acordo com informações da própria SpaceX. Então, essas imagens que a gente acompanha agora são exatamente imagens do lançamento, né, do foguete. Minutos depois do lançamento, que tinha sido considerado com sucesso, eles tiveram que fazer realmente essa implosão. Explodiu o foguete minutos após o lançamento. Lembrando que já se havia expectativa que o foguete não seria realmente reutilizado depois. Mas então, tá aí imagens do lançamento, né, imagens fortes que a gente consegue acompanhar. Isso aconteceu aqui nesse dia 20, Paula, de abril. Tá certo, Débora. Eu tô até olhando aqui, a SpaceX acaba de afirmar, inclusive nas redes sociais, que as equipes vão continuar com os trabalhos ali de revisão. No entanto, a empresa não disse ainda, né, quais são as causas aí do incidente, desta implosão, como, né, um teste como este aí, o sucesso vem do que aprendemos, segundo a empresa trouxe, né? E o teste de hoje vai nos ajudar a melhorar a confiabilidade, inclusive, da Starship, à medida que a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária. Informações, então, como resposta, né, uma nota-resposta aqui da empresa diante, então, desta explosão. Apesar da explosão, inclusive, né, o Elon Musk, ali no Golfo do México, a SpaceX e o próprio Elon Musk consideraram esse teste de hoje como um sucesso. Na visão deles ali, houve um aprendizado, apesar de ter acontecido a explosão. Segundo o Musk já acabou de postar, né? Em seguida ele falou: aprendi muito já para o próximo lançamento de teste em alguns meses. Lembrando, né, que não havia tripulantes aí, e a grande aposta então da empresa, da SpaceX, que já havia adiado essa missão 3 dias antes, devido a esse problema que a Débora muito bem pontuou, de pressurização ali no propulsor, acaba tendo então agora, né, a imagem está sendo aí, né, visualizada em vários locais dessa explosão, mas tanto a empresa quanto o próprio Elon Musk consideram o teste de hoje um sucesso, apesar deste incidente. Eu quero voltar com o Fábio aqui. Fábio, inclusive, só pra gente, já que estávamos falando em Elon Musk, né, não dá para deixar de falar sobre o resultado de Tesla. Queria entrar um pouquinho neste assunto, inclusive, com você. Resultado da Tesla aí teve, acho que, um mau desempenho, né? A gente viu as ações caindo fortemente, por sinal. Entender um pouquinho da sua visão, o corte ali nos preços, possibilidade de seguir produzindo, de repente, ali no valor dos carros, para manter a participação no mercado, acabou deixando, será que foi isso que pesou ali para deixar os investidores mais receosos? Como que você acabou analisando, né, na verdade, todo esse resultado de Tesla? Com que eu e o Vandir, que a gente está conversando aqui hoje, o Musk pontuou muito isso na conference call, que foi a primeira no Twitter. Ele fez uma live no Twitter e ele falou: o cenário macroeconômico, quanto mais esse juro sobe, mais caro fica para produzir um carro. Ele falou que eles tiveram problemas porque eles estão subutilizando as novas fábricas, com menos linhas de produção. Ele falou também dos custos mais altos de matéria-prima, e ele deu um exemplo clássico. Ele falou: olha, toda vez que o ambiente macroeconômico está incerto, isso impacta no processo de compra de um carro. A gente sabe isso, consumo discricionário, e carro acaba sendo discricionário, porque hoje em dia você não precisa mais ter carro, você se vira sem carro. É uma coisa que você fala: cara, eu preciso gastar dinheiro agora, com juros subindo, a economia nessa incerteza toda, isso impacta. Outra coisa que impacta, juros mais altos, ele consegue compensar menos, ter menos receita nos créditos ambientais. Então foi outra coisa que a Tesla deixou de ganhar um bom dinheiro, porque ela faz bastante dinheiro com os créditos de carbono que tem, isso impactou nele. E o Musk vem fazendo o contraponto disso.
toda vez que ele vê um negócio desse, ele corta o preço do carro. Ou seja, ele está fazendo uma coisa que é esperada acontecer na cadeia inteira das empresas com esse cenário de juros mais alto, inflação mais alta. Ele vai cortando margem, corta margem, corta margem, corta margem. Esse cenário, se estender por muito tempo, você chega num nível que você já não tem mais de onde cortar. Ou você repassa preço, ou você começa a ter prejuízo temporário para suprir esse aumento de insumos, a ineficiência de você não ter uma fábrica inteira produzindo. É o cenário, Paulo, que a gente vem falando aqui há muito tempo. Quanto mais tempo tivermos essa inflação alta, e o Van Dijk pontuou muito bem, ela está o dobro e mais um pouco da meta. A gente vai chegar, e eu até queria ver isso com o Van Dijk, depois a gente falar de Tesla, o papo de mudar meta aqui nos Estados Unidos vai ser igual o que está acontecendo no Brasil por motivos diferentes. A partir do momento que a gente vê empresas até como a Tesla saindo de China, pondo fábrica na Europa, trazendo fábrica para os Estados Unidos, trazendo produção para o México, a gente sabe que o custo de produção vai mudar. O chinês, hoje em dia, é uma mão de obra ainda muito barata. No resto do mundo, mesmo na periferia da Ásia, o custo de mão de obra não se equivale ao custo de China. Tendo mão de obra mais cara, custo de produção mais cara, com matéria-prima e tudo mais, diminuindo margem, chega uma hora que você vai ter um ambiente inflacionário natural. Então, essa inflação de 2% aqui nos Estados Unidos como meta, talvez hoje, dado tudo o que aconteceu no Covid, não seja mais uma realidade essa meta. O problema é, o Fed primeiro precisa resolver o que está acontecendo agora, ter mais tempo para entender essa nova formação macroeconômica e geopolítica de produção das cadeias e tudo mais, para falar, olha, de repente a nossa meta não é mais 2, deveria ser 3. Coisa que vai acontecer no mundo inteiro. Só que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, por enquanto, esse assunto está guardado, mas eu não tenho dúvidas, e os grandes economistas como Larry Summers já levantou essa bola, que isso vai ser pauta do final do ano para o começo do ano que vem. Será que a meta de inflação de 2% é uma realidade mesmo? Van Dijk. Bom, Fábio, excelente pergunta e excelente afirmação. Primeiramente, Tesla. A Tesla está passando por esse processo com um grande impacto das taxas de juros que movimenta a cabeça do consumidor, porque carro passou a ser algo discricionário. Algo que a gente não sabia e que a gente descobriu, mesmo em carros modernos e elétricos como a Tesla, é que o mundo está passando por um processo de mudança de preferências, que é uma coisa típica que a gente ensina no primeiro ano de economia nas universidades. O que significa isso? Que a curva de demanda, ela mudou, ela veio para baixo, porque a geração Z e parte dos mileniais não querem carro mais. Então a quantidade total produzida, que a gente imaginava ali que o mundo seria um mundo perfeito, onde a gente trocaria carros a combustão por carros modernos e super sexy como os Teslas, 100% elétricos, isso está acontecendo, foi o primeiro passo da disrupção, mas a disrupção seguinte, que nós não esperávamos, é que a preferência de jovens, principalmente jovens, mileniais e da geração Z, é que eles não querem ter carro, não é que eles querem carro elétrico, eles não veem necessidade do carro. E isso vai ter que ser computado com essa oferta excessiva de preço de carros, que acaba fazendo com que as margens sejam apertadas. Mas mesmo frente a essa realidade, hoje a gente ainda tem o preço do veículo novo nos Estados Unidos com uma inflação de 6%, quer dizer, a gente sabe que existe demanda principalmente para algumas classes de veículos. E nos Estados Unidos eu suspeito que sejam os veículos 4x4, os trucks, as picapes, que são os veículos mais vendidos nos Estados Unidos, estão puxando a inflação para cima. Não é o sedã do sujeito que leva o filho para a escola ou vai trabalhar de manhã cedo. Já com relação à meta de inflação é algo que está aberto para negociação no mundo inteiro, em função de mudanças principalmente geopolíticas, como você apontou. Se a gente tem uma reviravolta no mundo e a gente não vai escolher mais por racionalidade econômica
o produtor de menor custo, isso gera uma perda de eficiência. Quando a gente tem uma perda de eficiência, isso impacta em toda a cadeia de valor, inclusive no preço dos ativos, que faz com que a inflação seja anotada a níveis superiores que a gente estava acostumado ou gostaria que fosse, que é o caso da meta de inflação. Portanto, é possível, e existem vários artigos hoje publicados, acadêmicos e não acadêmicos, que falam se chegamos na época de conviver com inflações, com taxa de inflação mais alta. Então, eu acho que essa é um debate muito válido, que a gente tem que tomar cuidado para que ele não vire um alvo móvel, né? Que toda vez que tem um aperto na meta de inflação, aí a gente descamba a credibilidade, que é uma das funções dessa meta, mas é algo que está na mesa e a gente tem que discutir esse item. Tema muito bom, inclusive, para a gente falar aí, de repente, por um strike aqui, ó. Fazer o convite para vocês dois já, para a gente debater. Nosso tempo já está estourado, infelizmente não conseguimos continuar aqui, mas é um assunto muito importante, um ponto muito bem levantado aí pelo nosso querido Fábio. Fábio, muito obrigada, quero agradecer. Bom dia para você, boa semana, até semana que vem. Já aproveito também e falo tchau para o Vandic aqui. Obrigada, Vandic. Obrigado, um prazer enorme com vocês, Fábio, sempre um prazer. A gente precisa fazer mais dessas. Eu que agradeço aí, desejo para vocês um bom feriado amanhã. Feriado. Tem uma turma do chat que tá falando que eu não moro no Brasil, não queria falar de Brasil, mas amanhã eu trabalho enquanto essa turma vai continuar descansando.